O bloco do Enfoque Político, dando continuidade à entrevista com o controlador-geral do Estado, Pedro Lopes. Pedro, eu vou insistir um pouco no tema reforma da Previdência, Perfeito. que é um tema que vai estar em pauta tanto na Assembleia Legislativa, assim que começarem os trabalhos legislativos, quanto no governo, quanto nos sindicatos. Há diferenças muito grandes entre a reforma da Previdência promulgada agora pelo Congresso e a reforma da Previdência estadual? Bom, vai ter diferenças. Em alguns pontos, pelo menos no diálogo inicial com o Fórum dos Servidores, em alguns pontos a pretensão do governo é ser mais amena. Por exemplo? A reforma é idade mínima. A ideia é que é possível que a gente apresente uma proposta com idade mínima de 62 anos, ao invés de 65, como é a proposta nacional. Regra de pensão, de cálculo de pensão, onde a regra nacional ela propõe uma redução muito grande do valor da pensão a ser concedida, e a nossa ideia é manter praticamente a mesma regra atual, certo? Agora, em alguns outros pontos, como a questão da alíquota previdenciária, de fato nós temos uma apresentação de uma proposta um pouco maior, de alíquota maior do que do governo federal. Agora, Por que aconteceu isso? Aí vamos explicar. Aí tem questão de particularidades. O governo federal, primeiro vamos falar sobre a regra, as possibilidades de regra de contribuição previdenciária. É possível aplicar uma alíquota única, e também a regra nacional, ela determina que o servidor do Estado ou o da União, ou dos municípios, não pode ter uma alíquota previdenciária menor do que o da União. E a reforma previdenciária passou a alíquota para 14%. Então, por exemplo, hoje a alíquota previdenciária do servidor do Estado é de 11%. Então, nós somos obrigados a passar para 14%. Não tem como recuar disso. Não tem como recuar disso. Se o governo recuar disso, ele não recebe mais convênio, não pode mais firmar convênio, e tem uma questão muito mais importante. Nós todos sabemos que estamos aí com 3 salários aí em atraso, e esses salários em atraso só se paga com recurso extraordinário. Uma dessas fontes é o PEF, que é o programa o programa Mansueto, né, daquele Plano fiscal, Mansueto, né, daquele fiscal. Do Congresso Nacional. E para a gente pegar esse empréstimo, temos que fazer a adequação, no mínimo, da alíquota estadual para federal. E se a gente não pegar esse recurso, a gente não paga os atrasados. Tem que fazer ajuste. Tem que fazer o ajuste. Então, o primeiro ponto é que nós temos que passar a alíquota de 11% para 14%. O Estado do Rio Grande do Norte é obrigado pela reforma da Previdência Federal. É o primeiro ponto. A reforma nacional também prevê o seguinte, que pode ser feita uma substituição dessa alíquota única por alíquotas progressivas, onde você pode cobrar um percentual menor de quem tem menor salário, e um percentual, consequentemente, compensar cobrando maiores alíquotas para quem tem maiores salários. E o governo federal, inclusive, aplicou essa regra, começando com 7,5% e indo até 22% para as maiores rendas. E esse 7,5% ele aumenta gradativamente, e a partir de 3 ou 4 ou 5 mil reais, ele passa para uma alíquota de 11%. Agora tem um detalhe, o servidor da União, a gente está falando de servidor efetivo, o servidor da União ele tem um nível salarial mais elevado do que o servidor estadual. Então, na hora que ele aplica, por exemplo, no federal, uma alíquota de 7,5% para quem ganha até R$2.000, eles praticamente não têm servidor ganhando R$2.000. Então, ele está aplicando uma alíquota de 7,5% sobre quase ninguém. Já o perfil do servidor do Estado do Rio Grande do Norte, temos milhares de servidores ganhando R$2.000. Então, na hora que a gente aplica uma alíquota de 7,5%, estes servidores já pagavam 11%. Então, se eu reduzir a alíquota dele de 11% para 7,5%, vai haver uma queda na arrecadação considerável pelo volume de pessoas que vão ser atingidas. E até seria um contrassenso no projeto de reforma da Previdência, já que uma reforma para recuperar o déficit previdenciário, como é que você vai fazer uma reforma para agravar o déficit previdenciário? Então, o Estado, a princípio, ele não pode abrir mão dessa alíquota de 11%, porque se ele abrir de 11% para 7,5%, como a sua base de contribuição está muito ali nessa faixa de 1, 2, 3 salários mínimos, então a queda na arrecadação é muito alta. E que leva o governo para outro problema, que é a cobrança dos aposentados também nessa faixa. Que o governo federal ele pode até isentar, porque também, como eu coloquei, como eles estão isentando sobre uma base de servidores que praticamente não existe para eles.
mas para a gente existe consideravelmente. Então, por isso, o governo ele apresentou uma opção progressiva para cobrar uma alíquota menor, não aplicar 14%, mas começar com 11%, que já é a alíquota que ele aplica hoje, só que para ter sustentabilidade e não criar um déficit muito maior na Previdência, ele vai ter que entrar nos aposentados e ele não pode baixar consideravelmente para 7,5%, porque se assim fizer, ele vai ter uma queda muito grande na arrecadação, até com possibilidade de ser negativa a reforma. As administrações estaduais têm até quando para aumentar a alíquota? Até julho. A portaria da Secretaria da Previdência, ela determina que até julho já deve ser implementada todas as alíquotas novas, seja a alíquota única ou seja a progressiva, sob pena de os entes subnacionais, estados e municípios, não terem mais acesso a convênios e também a avalização de empréstimos. Por que o governo demorou um pouco a discutir reforma da Previdência estadual? O governo ele aguardou. Tem muita gente que diz assim, porque ele esperou 2019 todinho e só veio o governo em 2020. Pois é, o governo ele aguardou a conclusão da reforma federal para saber o que ia ser aprovado e, a partir daí, estudar as suas medidas específicas. A vocação do governo, a sua estrutura do governo, esse é um assunto caro, tá? O governo estadual, especificamente da professora Fátima Bezerra, mas, assim, é uma questão de finanças. É bom também salientar que a gestão de recursos do Estado e do município é diferente da gestão de recursos da União. Como assim? O Estado e o município ele não pode fazer dinheiro, por exemplo. Não pode chegar e dar um comando para a Casa da Moeda e dizer, faz aí R$1 bilhão ou R$2 bilhões. Vamos aqui aumentar a taxa de juros, liberar títulos do Tesouro para pegar empréstimo. Os estados e municípios não têm esse manejo macroeconômico. A União tem. Então, a União ela tem muitos mecanismos para enfrentar as suas crises fiscais. E os estados e municípios, basicamente, é uma administração de caixa. Receita menos despesa. Então, é uma gestão mais simples e, ao mesmo tempo, leva o gestor a tomar medidas mais, digamos assim, até mais duras do ponto de vista da solução, porque não tem outros tipos de correção, como tem no governo federal, virtude das legislações sobre manejo de macroeconômicos, de taxa de juros, de títulos, de emissão de papel moeda, liberação de dólar. Tudo isso só pode ser feito pela União, não pode ser feito pelos estados e municípios. Agora, ao mesmo tempo, o governo demonstra uma pressa agora para aprovar a reforma da Previdência, que é colocar em tramitação na Assembleia Legislativa já em fevereiro. Demonstrou agora, publicizou agora poucos pontos da reforma da Previdência, salvo engano, foram 7 pontos até agora publicizados pelo governo da reforma da Previdência, mas ao mesmo tempo esses pontos me parecem assim engessados. O governo vai demonstrar, vai ter pontos nessa proposta de reforma da Previdência aptos à negociação? Por exemplo, esses pontos até agora que foram publicizados podem ser negociados, derrubados, alterados? Olha, a reforma previdenciária nacional, ela determina que toda alteração previdenciária tem que ser por lei. Então, vai para a Assembleia Legislativa. Isso, particularmente, me deixa um pouco temerário. O governo ele tem que caminhar em fevereiro, porque, por exemplo, a questão de alíquota, pelo princípio constitucional da noventena, ele só pode entrar em vigor, se tiver qualquer alteração de alíquota, só pode entrar em vigor 90 dias depois. Então, para poder... E como o nosso limite é julho, então nós temos que aprovar ali até abril, maio, junho, julho, tem que aprovar até abril. Daí a pressa do governo. Daí também um pouco a pressa do governo. Alguns estados, inclusive, já correram na frente, em dezembro mesmo já aprovaram o projeto. O governo, ele, pela sua vocação também, ele apresentou uma proposta para os sindicatos,